Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais um estudo da lição. E essa semana, a sexta semana, tem sido uma verdadeira bênção. Nós estamos aí estudando outros testemunhos que falavam a respeito de Jesus. E aí a gente vai, durante essa semana, contemplar mais e mais testemunhos. Davi, por que é tão importante a gente ter acesso a testemunhos, mais testemunhos, e nós já tivemos 2 semanas falando sobre esse assunto? É algo muito simples. Por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa na internet, por exemplo, você não costuma ler os comentários? Verificar a avaliação que tem acerca daquele produto? Ou seja, o testemunho, a avaliação, ele tem o sentido de comprovar a autenticidade daquilo, do produto, do objeto em si. Com pessoas, é da mesma forma. O testemunho só confirma que, de fato, a pessoa é aquilo que se espera. E por isso é tão importante, é tão necessário que a gente reflita nos testemunhos que estão ali presentes no Evangelho de João acerca de Jesus e a afirmação de que, de fato, ele é o Messias. Tá certo? Então, fica comigo até o fim, que nós vamos a cada dia estudar mais sobre esse assunto, tá bom? Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve para que você não perca mais nenhuma lição, para que você não perca mais nenhum estudo guiado. É de suma importância que você todos os dias, não somente comigo, mas que você tenha o estudo da Bíblia todos os dias. No dia que você não tiver, com certeza você vai perceber que será um dia totalmente diferente. Um dia sem a presença de Deus não é um dia legal, né? Então, deixa também teu gostei, para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas, tá certo? Quero convidar você a estar aqui comigo para nós buscarmos a presença de Deus em oração e logo em seguida entrarmos no estudo de hoje. Então vamos orar agora? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é domingo, dia 3 de novembro. O tema do nosso estudo é humildade. João Batista testemunha novamente. Logo no início, eu separei aqui um ponto e logo em seguida a gente vai entrar no contexto, vai ler um contexto. Mas antes de a gente ler o contexto do Evangelho de João, eu quero citar o ponto que eu destaquei aqui e diz o seguinte. A lição 2, que nós já estudamos, descreve como o testemunho de João Batista levou até Jesus os primeiros discípulos. Ali na lição 2 a gente viu que, por conta do testemunho de Jesus, afirmando que Jesus era o Cordeiro de Deus, foi que os primeiros discípulos foram conduzidos a ele. André, João, Pedro, Filipe e Natanael, os 5 primeiros discípulos. E esse testemunho foi muito importante. A gente pensa que, pronto, João Batista cumpriu o seu propósito, batizou Jesus, mostrou Jesus para as pessoas, ele fez o seu papel de precursor. A gente pensa, pronto, aqui acabou a cena para esse personagem e agora vai entrar em cena outros personagens. Só que a gente se engana, porque dentro do Evangelho de João, João Batista ele é mencionado várias e várias vezes. E com certeza, além do dia de hoje, a gente vai ver outras menções referidas ao grande profeta, João Batista. O contexto apresentado para o nosso estudo está ali no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 25 a 36. É um pouquinho extenso, mas vale sim a nossa leitura. E tem aqui muitos pontos interessantes. E o versículo 25 diz assim, Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso, João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouvem a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Muitos pontos interessantes. Eu dividi aqui em pontos, né, que a lição descreveu. E o primeiro ponto diz assim, surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação, provavelmente tendo a ver com a eficácia do batismo. Havia um ritual de que quando uma pessoa, vamos dizer assim, resolvia alguma questão de pecado, né, era diagnosticado como curado de alguma enfermidade ou alguma outra coisa do tipo, que era preciso uma purificação por meio de um banho, né, as pessoas normalmente se aproveitavam e ia e se batizava, né, ou seja, aproveitava-se do batismo para cumprir o processo ritualístico da purificação que era dado por meio de um banho, né? A gente, por exemplo, vê isso no caso da mulher do fluxo de sangue, que logo em seguida que foi curada da sua enfermidade, ela foi e se purificou tomando um banho, né? E aí o que acontece? Um judeu chegou, né, falando ali com os discípulos de João e estava questionando a questão da eficácia, né, se o batismo servia ou não para resolver essa questão, ou se ele tinha que fazer outra coisa, ou se dava-se para se utilizar dessa situação. O problema é que os discípulos de João chegaram para João e introduziram na conversa, no diálogo ali com João, de que as pessoas todas estavam se dirigindo a Jesus, de que ninguém mais estava indo até eles, levando em consideração que basicamente eles eram, né, as pessoas iniciais que começaram com essa prática do batismo, né, por imersão ali das águas. E aí João vira para os seus discípulos e dá ali umas declarações bastante interessantes. Uma dessas declarações diz assim, seria muito fácil para João ceder à inveja, mas ele não fez, porque sabia qual era a sua missão. A gente vê aqui o quão humilde era esse homem chamado João Batista, né? Porque ele tinha toda a condição e as ferramentas e os argumentos para poder, vamos dizer assim, ficar enciumado, né? Assim como os discípulos estavam, os discípulos dele. Ele tinha todos os argumentos para dizer assim, não, que história é essa que o pessoal está buscando ele? A missão dele é outra, quem é responsável pelo batismo aqui sou eu sou João Batista, né? Eu sou a pessoa responsável pelo batismo, que história é essa que está todo mundo procurando ele? Mas ele tem uma atitude completamente diferente. E isso fala muito a respeito da pessoa de João Batista. Porque ao invés dele ceder à inveja que os seus próprios discípulos estavam tendo, ele dá ali uma lição de moral para os seus discípulos. A primeira coisa que ele fala, ele diz o seguinte, vocês estavam comigo quando os enviados dos líderes religiosos vieram me questionar, vieram saber quem eu era, se eu era um tipo de Messias, um Messias sacerdotal. E vocês ouviram a minha resposta. Vocês ouviram dizendo que eu não sou Cristo, eu não sou Messias. Eu sou a pessoa responsável que iria adiante do Messias, que vinha para preparar o caminho para o Messias. E eu fiz isso. Eu preparei o caminho, eu dei o meu testemunho a respeito dele. Então, essa história de trazer a luz para mim, a questão da atenção para mim, não é para mim. A atenção é para ele mesmo. É ele que tem que ser ovacionado, é ele que tem que ser engrandecido. E aí continua. Ele faz até uma ilustração, que é exatamente o terceiro ponto que eu deixei aqui, diz assim, usando a ilustração de um casamento, João Batista se autodenomina amigo do noivo, tendo Jesus como um noivo. Eu achei bastante interessante essa historinha que ele contou para descrever a posição em que ele se encontra dentro dessa situação. Ele diz, olha, um noivo, ele recebe a noiva pertence ao noivo. Em outras palavras, a noiva eram as pessoas, o povo de Israel, o povo de Deus.
O povo de Deus tinha que buscar o noivo mesmo, que era Jesus. Quem é João Batista na história? João Batista é um amigo que está ali à disposição do noivo, que está ali pronto para servir o noivo. E que com o simples ouvir da voz do noivo, o amigo já se alegra. Ou seja, quando João Batista ouviu falar que Jesus estava crescendo, que seu ministério estava sendo reconhecido, que as pessoas estavam buscando ele, buscando o Messias, aí ele fala aquela frase tão famosa: eu me alegro com que ele cresça e que eu diminua. Gente, uma pessoa dizer isso com o sucesso de outra pessoa fala muito sobre o seu caráter. Porque não é fácil você ver, vamos dizer assim, a sua popularidade caindo e ver a popularidade do seu vizinho crescendo. E você se alegrar com isso. Isso fala muito a respeito da pessoa que João Batista é, da humildade que ele tinha e, obviamente, da presença de Deus que habitava nele. Porque eu te afirmo categoricamente, uma pessoa que se alegra com o sucesso de outra pessoa, essa pessoa tem a presença do Espírito nela. Porque não é algo natural da gente. A gente somos seres egoístas. O pecado tornou o ser humano egoísta. Ou seja, por meio do egoísmo, a gente quer sempre para nós que nosso nome seja agraciado, seja proclamado, seja engrandecido. É isso que o egoísmo faz. O pecado que rodeia esse mundo faz. Mas quando alguém se alegra com o sucesso, com o crescimento do outro, isso demonstra a presença do Espírito de Deus agindo por meio dessa pessoa. Isso é maravilhoso e nós precisamos aprender com João Batista nesse aspecto. Porque vai haver situações em que nossos amigos vão sim ser abençoados e a depender da nossa resposta, né, da nossa situação com relação às bênçãos que nossos semelhantes vão receber, vai falar muito do tipo de cristão que nós somos. Então é importante que a gente analise isso e reflita e aprenda com João Batista. O último ponto que eu destaquei diz assim, em João 3, do 31 ao 36, que é um trechozinho da parte que a gente leu, continua a comparação entre Jesus e João Batista, mostrando a superioridade do Messias sobre seu precursor. A ideia de testemunho é enfatizada novamente pelo testemunho de João, que aponta para Jesus. Os que recebem esse testemunho e creem em Jesus têm a vida eterna. E aí João Batista, falando ali com os seus discípulos, ele fecha com chave de ouro. E basicamente ele dá um tapa simbólico neles, né? E dá um ultimato para eles. E tipo, olha, ou vocês melhoram, ou vocês mudam de opinião, ou vocês se preparem para colher as consequências disso. O que João Batista diz é o seguinte: ele não é como eu e você. Eu e vocês somos da terra. Nós falamos como pessoas que moram na terra. Nós vivemos como pessoas que vivem na terra. Nós somos limitados, nós somos da terra, mas ele é diferente. Ele vem do céu. Foi Deus que o enviou. Foi Deus quem o mandou para cumprir uma missão. Ele conhece a Deus e ele fala sobre as coisas de Deus. Ele batiza por meio do Espírito Santo, eu batizo por meio de água. O batismo dele é muito mais superior do que o meu batismo. E fiquem sabendo de uma coisa: se vocês não aceitarem o testemunho que ele dá, vocês não terão a vida eterna. Mas todo aquele que aceitar o testemunho de Jesus, esse terá a vida eterna. Os que não aceitarem, infelizmente, vão colher sim, né, por conta de suas escolhas, a ira de Deus. Deus vai descontar porque não gostaram de Jesus? Não, não é por isso não. É porque simplesmente perderam a oportunidade que Deus deu para a solução com relação ao pecado. O que as pessoas que rejeitaram Jesus vão receber não é um castigo de Deus, não é porque Deus ficou enciumado, não é porque Deus ficou decepcionado, não é por conta disso. É porque o salário do pecado é a morte. E as pessoas que não creem, não aceitam Jesus, vão pagar o salário do pecado. Infelizmente. Você não quer pagar o salário do pecado? Tem uma saída. Aceite Jesus. Creia em Jesus. Porque todo aquele que aceita o testemunho de Jesus, crê em Jesus, o resultado e o final é a vida eterna. Mas se você rejeita Jesus, infelizmente, não tem outra saída. Só existe, como sempre, dois caminhos: a salvação
ou a perdição? O que é que você vai escolher? Davi, eu escolho a salvação. O caminho é Jesus. O meio é Jesus. A porta é Jesus para você receber a salvação. Não tem outro meio de conseguir a salvação. Somente pelos méritos de Jesus. Ah, mas eu não quero aceitar Jesus. Então, filho, o caminho automaticamente passa a ser a perdição. Tá certo? Então, chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje falando sobre a humildade, né? Uma das características extraordinárias de João Batista. E mais uma vez ele dá o testemunho novamente acerca de Jesus. É como se ele estivesse repetindo aquilo que ele já tinha falado anteriormente. Mas infelizmente, por conta da maldade, por conta do pecado que habita esse mundo, os seus discípulos ali foram pegos, né, por Satanás e despertaram inveja de Jesus e seus discípulos. E aí João Batista os advertiu acerca do caminho que eles estavam trilhando. Que nós não venhamos a cair nessa armadilha de Satanás. Que a gente seja como João Batista, humildes, que a gente saiba a nossa posição, o nosso lugar de atuação. E que a gente, de fato, assim como João Batista, glorifique a Jesus Cristo. Que a gente atribua a Ele, sim, a glória, a honra e o louvor. Porque Ele é digno de tudo isso e muito mais. Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te faça retornar aqui amanhã para darmos continuidade ao nosso estudo guiado. É isso, até a próxima e tchau, tchau.